E começando a revisão do capítulo 16 de Boruto TBV, o capítulo tem início em um flashback onde Kashin Koji explica ao Boruto sobre o funcionamento de sua variante do Hiraishin, que o Boruto estava prestes a aprender usando o método de usar as 10 direções para ver as técnicas que ele iria aprender no futuro. Em resumo, o Hiraishin do Boruto é baseado no jutsu de tempo e espaço dos Otsutskis, que inclusive parece ser uma habilidade inerente deles, assim como o voo, uma espécie de imitação do Hiraishin que não é necessariamente o ninjutsu original usado pelo Minato, tecnicamente um ninjutsu diferente que produz o mesmo resultado que o Boruto batizou como Hiraishin, que basicamente funciona marcando seu chakra em uma peça de metal, seja uma arma ou acessório, e ao detectá-lo ele é capaz de se deslocar até o metal em questão. E também ele tinha uma limitação como já era pressuposto nos capítulos anteriores. Se o objeto estivesse dentro do campo de visão do Boruto, o deslocamento seria mais fácil e preciso. Mas se fossem vários objetos parecidos, como shurikens, fora do campo de visão de Boruto e separados, ele não conseguiria determinar com exatidão para qual objeto e direção deveria se deslocar. Portanto, para corrigir essa falha, objetos de formas diferentes, os broches que o Boruto usa, eram usados, pois ao imaginar os símbolos, ele saberia exatamente para onde se deslocar mesmo em distâncias longas fora de seu campo de visão. Mas ainda assim, se deslocar para objetos fora de seu campo de visão exigiria uma concentração ainda maior, bem como vimos quando ele se teleporta para a dimensão do Jubi. Só o conhecimento e teoria dessa técnica o Boruto do futuro levou anos para construir, mas graças ao Code o Boruto atual já teria todas as bases e informações necessárias, diminuindo muito a sua curva de aprendizado, apesar de que mesmo assim ainda teria que treinar duro. Em seguida, após o treinamento, eles têm mais uma conversa em volta das visões do futuro, onde Boruto pergunta ao Code por que ele simplesmente não conta a todos e faz com que eles colaborem em direção a um futuro bom. Mas o Code explica que quanto mais pessoas souberem do futuro, mais o futuro mudará drasticamente, porque ao saber do futuro uma pessoa não pode agir como se não soubesse, o que resulta em mais ramificações do futuro, dificultando ainda mais prevê-lo. Chegaria ao ponto que a vantagem das 10 direções não teria sentido. Quanto mais se sabe sobre os diferentes futuros, mais você se desvia dos trilhos do destino, se tornando uma existência descendente que desestabiliza o futuro, uma singularidade no destino, e o dever deles como singularidades era dar apoio nas sombras para o caminho de um futuro bom sem que muitos aprendessem sobre ele. Agora, até o próprio Boruto era uma singularidade pelo conhecimento que ele adquiriu, até que a cena muda para um painel mostrando a Ada assistindo tudo, revelando que esse flashback era na verdade uma visão do passado do Sharingan, algo que o Code já esperava que ela faria cedo ou tarde. Voltando ao presente, aparentemente a Ada estava olhando o passado a pedido de Sumire e Sarada, querendo saber por que o Boruto não falou muito sobre sua situação. Aida esclarece dizendo que ele tinha seus motivos para isso. Ele estava se esforçando para que elas também não fossem afetadas. A Sarada até entende suas intenções, mas parece incomodada com o fato dele querer carregar todo o fardo sozinho e insiste em ajudá-lo, já que nem Konoha estava do lado dele. Porém, quando ela pergunta onde o Boruto está, é interrompida pela Sumire dizendo que acha que o Boruto não quer que elas saibam. Ela acha que é justamente por elas não saberem quase nenhuma informação relevante que podem continuar apoiando Boruto abertamente e vivendo livres na vila, e sugere que no momento não devem persegui-lo. Mas a Sarada insiste em sua ideia, afirmando que se as coisas tivessem dado errado, ele poderia ter morrido. Enfrentar as Shinjus sozinho era imprudente demais. Por sua vez, a Sumire dá um argumento que deixa a Sarada sem palavras, sugerindo que aquilo pode ter acontecido exatamente porque elas estavam lá. E pede para que a Sarada pense um pouco nos sentimentos do Boruto, a coisas que ele pode querer conversar com elas, mas não pode falar, e pergunta se a Sarada já pensou sobre essa dor. E a partir daí a Sumire se deixa levar pela emoção falando sobre tudo o que está sentindo, começando por confrontar a Sarada sobre a cena do abraço. Porque a Sarada sabia que ela amava o Boruto, mas mesmo assim se lançou nos braços dele na frente dela. Ela entendia os sentimentos da Sarada, era compreensível que ela tivesse aquela reação, mas questiona se a Sarada naquela hora pensou mesmo que um pouco em seus sentimentos. Em paralelo, a Ada assiste tudo se divertindo com a situação, querendo que elas continuem, mas logo a Sumire se recompõe um pouco, mostrando que não queria ter falado aquilo naquele momento, e sai correndo para o andar de cima. Nisso, a Sarada até grita para ela, dizendo para que ela espere representante, só para receber uma resposta fria da Sumire: até quando vou continuar sendo a representante? Até que em meio a essa situação tensa entre as duas amigas, o Shikamaru chama a Ada, e a cena muda para uma reunião entre o Daimyo, que aqui se confirma que continua sendo Madoka Ikkyo, o pai do Tentô, e os conselheiros. O Daimyo questiona a falta de competência de Konoha em não conseguir se livrar de um único ninja renegado e ainda tê-lo deixado escapar, destacando que se eles não puderem capturá-lo o mais rápido possível, alguém será responsabilizado.
Voltando para Eida e Shikamaru, eles se encontram pessoalmente, mesmo que o Shikamaru evite fazer isso ao máximo possível, pois segundo ele, só de olhar para Eida deixa sua cabeça lenta. Só lembrando para quem talvez tenha esquecido desse detalhe, o fascínio da Eida, uma forma da onipotência, não funciona da mesma forma em todo mundo. Como o Amado explica no capítulo 69, os tipos simples se apaixonam, mas as outras pessoas podem ter reações diversas, dor de cabeça, febre, julgamento prejudicado, etc. Que é o caso do Shikamaru, do Amado e do Sasuke. Bom, em resumo, Shikamaru não queria que o time sensorial os escutasse e pergunta a Eida sobre a situação de Suna. Ela resume sobre tudo o que está acontecendo e que já sabemos e também fala sobre o Mamushi, que a observou de volta quando tentou observar as Shinjus. Por isso ela estava evitando observá-las em tempo real. Shikamaru até mesmo assume que isso poderia ser uma habilidade, mas esse é um assunto para as considerações finais. Mas enfim, ela também mostra saber o que o Shikamaru fez para ajudar o Boruto a escapar, mas obviamente não vai contar nada, porque além de ser algo ruim para ela se ele perder a sua posição, ela também não queria causar problemas ao Boruto. Até que em um determinado momento, Shikamaru pergunta sobre quem é o tal colaborador misterioso do Boruto, assumindo que seja o Kashin Code pelo sapo que falou com ele momentos antes. E é aí que um sapo sai dos cabelos da Eida e fala com ele. O Code é bem direto, dizendo que apenas vai falar dos pontos cruciais e pede para que ele não faça perguntas. Em resumo, ele pede para que o Shikamaru envie o time 7 ao País do Vento e avisa que Matsuri, Ryu ou até mesmo os dois podem aparecer por lá. Ele também avisa para não deixar a Himawari sair da vila, pois o Juro estava atrás dela e se ela saísse poderia acabar atraindo ele e morrendo em consequência. O que inclusive confirma que o devorar das Shinjus não é apenas transformar o alvo em árvore como quem é pego pelos Tsumeakas. Talvez eles realmente matem o alvo. Mas enfim, o Code completa explicando que o Jura valoriza a cultura de Konoha e por isso evitará confrontos dentro da vila. Portanto, a Himawari estaria segura por estar na vila. E ele também recomenda que se ele visitar lugares como uma livraria, deve ser tratado como um cliente normal. Algo que deixa o Shikamaru incrédulo. Mas o Code destaca que o Jura não deve ser provocado. Se ele ficar sério, talvez eles não tenham mínima chance de vencê-lo. A estratégia do Code era não deixar que o Jura intervenha. Eles teriam que derrotar as Shinjus usando o mínimo necessário de força de combate e fugindo do Jura se ele aparecer. Por fim, antes de partir, o Code agradece o Shikamaru pela ajuda que deu ao Boruto, o elogiando por ter seguido seu coração e realizado tal feito, mesmo sem ter nenhuma garantia contrariando as regras e seus companheiros. Ele não iria forçá-lo a fazer nada, mas pede para que apenas siga o seu coração pelo bem de um futuro bom. Ouvindo isso, Eida fica pensativa sobre as últimas palavras do Code quanto a seguir o seu coração, ao mesmo tempo que Asumire se lamenta pelo que acabou de fazer. E chegando ao final do capítulo, o cenário muda para o time 7 já no País do Vento, onde a Sarada parece meio distante e o Mitsuki logo percebe que há algo de errado de cara, mas a Sarada desconversa. Até que de repente Arai e Yodo vêm ao encontro deles. Chegando ao local onde eles devem encontrar as Shinjus, o Mitsuki pergunta de onde o oitavo conseguiu essas informações, mas o Konohamaru não sabe responder, apenas sabe que veio de uma fonte confiável. Enquanto isso, para quebrar o gelo, a Yodo também puxa a conversa com a Sarada comentando como ela tá com um visual diferente. E aqui tem uma certa divergência entre as traduções. Na tradução em PTBR em inglês, a Yodo pergunta se ela mudou por causa de homem, mas na tradução em francês, por exemplo, ela pergunta se a Sarada mudou por causa de um gosto do namorado dela. Lembrando que, segundo o que o próprio Ikemoto disse durante as entrevistas na França, a jaqueta que a Sarada está usando é da mesma marca masculina que o Boruto costumava usar, o que muda completamente o significado de todo esse momento. Mas que seja, a Sarada obviamente nega até que de repente eles conseguem avistar o Ryu e a Matsuri seguindo pistas que podem levá-los ao Boruto, e assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais, em geral, esse capítulo está bem próximo do que eu já esperava, com a preparação e começo para a missão de Suna e o desenvolvimento de algumas relações humanas. Só que considerando o final do capítulo anterior, eu esperava por algo envolvendo mais o Kawaki e o núcleo científico, Amado e Sumire, talvez com uma interação mais próxima entre Kawaki e Sumire. Mas no final fui pego de surpresa com essa confissão da Sumire. Talvez alguns achem que esse capítulo foi chato, digam que foi um grande desperdício. Confesso que não foi aquele capítulo que você espera para o final de um volume, mas acho que tudo o que aconteceu foi necessário até certa medida, apesar de alguns diálogos terem se estendido demais, principalmente no trecho da discussão entre Sumire e Sarada. Acho que dava para ter encaixado pelo menos um momento com Kawaki confrontando o Amado, mas foi ok. Infelizmente o fandom nunca sabe o que quer e reclama de tudo.
Alguns meses atrás estavam reclamando que o mangá estava tendo lutas o tempo todo e pedindo por capítulos mais focados na construção dos personagens e seus relacionamentos, e agora que ganham um capítulo assim, acham ruim. A realidade é que muita gente só se importa com luta mesmo e acham que qualquer capítulo ou volume mais focado em desenvolver a trama ou os personagens, chato porque um determinado evento não foi apressado apenas porque eles não conseguem esperar por um mangá mensal. Vocês querem o quê? Uma história mais vazia do que ela já é, porque o mangá deixa quase que 90% dos pormenores para serem desenvolvidos pelo anime? Vão cagar no mato, porra! Entendam que o mangá não é só o foco principal dele. Há um enredo em desenvolvimento aqui e ele também precisa de espaço. Quase todos os acontecimentos, mesmo os menores e que a gente não dá importância, têm um significado, têm um motivo para acontecer. Para mim, esse volume é de longe um dos mais interessantes e informativos até agora. Individualmente, os capítulos não tiveram muita progressão, mas juntos, todos os 4 capítulos, do 13 ao 16, nos deram a construção de mundo e o desenvolvimento do elenco secundário que pedimos desde NNG. Uma nova habilidade do Kashin Code que basicamente muda todo o rumo da história foi introduzida, o interrogatório do Boruto nos deu um clima tenso para o núcleo de Konoha, uma nova Shinju apareceu e agora estamos em Suna. Se todos vocês realmente se importassem com a história e os personagens, em vez de esperar que tudo se resolva em questão de um capítulo, conseguiriam ver isso. Mas falando do conteúdo do capítulo em si, os sentimentos românticos foram um tema importante desse capítulo. Um prato cheio para os shippers de plantão, tanto que na capa da HAL japonesa há uma citação à obra Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare. O amor não olha com os olhos, mas com a mente. O que conversa muito com toda a situação que rolou nesse capítulo, especialmente com a própria Eida que está na capa. Porque, como eu já disse em outras revisões, eu não acho que ela ame o Kawaki como ela diz. Ela ama a ideia de se apaixonar. O amor dela olha o Kawaki com os olhos e não com a mente. Achei esse detalhe bem interessante e até inusitado para o mangá de Boruto. Mas talvez haja muito mais do que apenas um drama adolescente clichê de shonen nessa discussão entre Sarada e Sumire. Bom, para início de conversa, afinal, qual das duas está certa em relação a como ajudar o Boruto? A Sarada, que quer proteger o Boruto a todo custo, mesmo que isso vá atrapalhar os planos dele ou até mesmo a coloque em problemas? Ou a Sumire entender as verdadeiras vontades do Boruto e que ele precisa esconder certas coisas pelo bem delas, para protegê-las, não entrando no caminho dele? À primeira vista, muitos dirão que a Sumire, a visão dela parece estar mais em sintonia com a forma como o Boruto está agindo, dando apenas as informações que ele julga necessárias. Só que na realidade, a resposta foi dada pelo Kashin Code lá no finalzinho. Siga o seu coração. O que eu assumo ser a principal mensagem desse capítulo. Ambas vão simplesmente seguir o que há dentro dos corações delas e ajudar o Boruto da forma que elas consideram melhor. Essa discussão entre Sarada e Sumire deu um contraste bem interessante entre as duas personagens. A Sarada prioriza a segurança do Boruto mesmo indo contra a vontade dele, enquanto a Sumire prioriza os planos e sentimentos do Boruto mesmo que isso o coloque em risco. O equilíbrio entre como ambas querem ajudá-lo é o que o Boruto precisa no momento. Acho que ambas estão certas de sua própria forma, ambas têm argumentos que fazem todo sentido. Porque, ao mesmo tempo que o Boruto tem suas razões para não revelar todas as informações e tentar diminuir ao máximo a intervenção externa que só o atrapalharia, ele também precisa de ajuda externa, de aliados, mesmo que contra a vontade dele. Ele não pode fazer tudo sozinho para sair de certas situações e sobreviver. E parando para pensar, vimos isso desde NNG, onde a Sumire não interferiu em Boruto vs Kawaki, sabendo que o Kawaki queria matar o Boruto, enquanto a Sarada correu para ajudá-lo sem pensar nas consequências, mesmo que o Boruto quisesse lidar com isso sozinho. Como já vimos em um dos futuros, o Kawaki poderia ter matado os dois ali. Sarada e Sumire são como duas metades da mesma moeda que se completam. Em nível de comparação, Sarada seria como Naruto, alguém que age primeiro e pensa depois, e a Sumire seria como Shikamaru, controlada, racional, que pensa antes de agir, só que falta no Shikamaru a impulsividade do Naruto e falta no Naruto o autocontrole do Shikamaru. Trabalhando juntos, um contrabalança o outro. Ser passiva demais como a Sumire coloca a vida do Boruto em risco e ser impulsiva demais como a Sarada coloca o plano do Boruto em risco. Mas trabalhando juntas, elas podem ajudar o Boruto da melhor forma possível. E acho que é para esse lado que elas irão depois de se resolverem.
Em geral, eu não achei esse trecho tão ruim ou desnecessário quanto muitos estão dizendo por aí. Destacar esse contraste entre as visões de Sumire e Sarada em como lidar com essa situação do Boruto, algo que já vem sendo construído desde NNG vendo com mais atenção, foi muito bem-vindo e vale por todo o capítulo. Mas eu fico dividido quanto à confissão dos sentimentos da Sumire. Por um lado, eu confesso que não foi o melhor momento para esse tipo de situação acontecer. Me parece algo muito fora do lugar. Monstros comedores de gente acabaram de atacar a vila, mataram pessoas, o Kazekage está em risco de morte, Konoha é o epicentro de uma crise em escala mundial e a Sumire falando de sentimentos e brigando com a amiga que veio apoiando e sendo braço direito nos últimos anos. Esse definitivamente não é o melhor momento para um drama adolescente. Quando eu penso no momento ideal para ver algum tipo de desenvolvimento romântico ou interações humanas num Battle Shonen, é após a derrota da ameaça atual. No intervalo entre a derrota da ameaça atual e o aparecimento da próxima ameaça, num momento mais calmo e casual, onde elas poderiam ter discutido às sós sobre o assunto e não no meio de um turbilhão de acontecimentos que podem pôr Konoha e o próprio mundo ninja em risco. E também eu não esperava uma reação tão emotiva da Sumire, que até então sempre foi retratada sendo bem madura e racional. Essa reação não parece muito de acordo com o que a personagem mostrou até agora. Se tratando da Sumire, você espera que, mesmo ela estando magoada, ela guarde os seus sentimentos para si e fale sobre eles com a Sarada no momento mais adequado e de forma natural, priorizando a amizade que ela tem com a Sarada, que inclusive, para quem não sabe, foi uma de suas primeiras amigas. Mas por outro lado, eu até acho bom que elas se afastem uma da outra por enquanto. Nesse primeiro ano de TBV e até mesmo antes, no final de NNG, elas vinham sendo muito atreladas uma à outra. Talvez seja uma boa afastá-las para variar um pouco e dar mais individualidade a ambas as personagens, agindo e se desenvolvendo separadamente antes de fazer as pazes. Eu até me pergunto se isso foi feito agora porque Boruto e Kawaki começaram a unir forças e provavelmente a história vai se concentrar nesses dois e em suas relações como irmãos e companheiros de time, encerrando aí a fase da dupla Sarada e Sumire por enquanto. Apesar de eu não ter gostado muito do momento em que isso aconteceu e do tom da Sumire, não acho que o autor fez isso por acaso ou foi mal escrito, porque na própria história a Sumire reconhece que aquele não era o melhor momento para ter aquele tipo de conversa e logo após se pergunta por que fez aquilo, um tom de arrependimento, algo que ela fez no calor do momento. A Sumire reconheceu o erro que cometeu depois de tudo. Ela só se deixou levar pela emoção, desabafou e expressou o que estava sentindo esse tempo todo, mesmo que não tenha sido na melhor hora, da melhor forma e tenha sido dura com uma boa amiga, falando coisas que ela não queria ter dito. O que é até compreensível, pois para todos os efeitos ela ainda é uma garota de 15 anos. Se a intenção do Ikemoto é fazer uma adolescente mais realista, ela deve ser cheia de inseguranças, não saber lidar bem com os seus sentimentos internos e também ter suas falhas de caráter. Inclusive eu acho que Boruto sempre destacou a questão de que todos podem errar e ter falhas de caráter, só que o importante é reconhecer o erro e seguir em frente para se redimir. E também não é como se ela simplesmente estivesse sendo puramente egoísta. Ela literalmente diz que sabe sobre os sentimentos da Sarada e não a culpa por isso, porque ela entende. Eu acho que a Sumire está bem ciente do quanto a Sarada sofreu e tudo que ela teve que sacrificar para proteger o Boruto e a vila, o seu pai e talvez até a sua posição como ninja. Só que ela está com raiva da Sarada porque ela fez isso na frente dela. Do ponto de vista dela, Sarada não entendeu os seus sentimentos e isso a machuca. Ela entende e respeita os sentimentos da Sarada em relação ao Boruto e espera o mesmo da Sarada, só que não levou em consideração que a Sarada também fez isso no impulso. Simples assim. E como eu já falei na revisão do capítulo 5, abraço no Japão não é qualquer besteira como é aqui no Brasil. É algo super íntimo, especialmente quando é correspondido. Também vi muita gente vendo problema no fato da Sarada não chamar a Sumire pelo nome, ainda a chamando de representante, assumindo que a Sumire não se sente aceita e reconhecida como uma amiga dela e tal. Mas não tem nada a ver, é muito pelo contrário. A representante de classe sempre será a representante de classe. No Japão, no mundo real, essa é uma forma carinhosa de se referir a alguém que já teve essa função na sala de aula entre os amigos mais próximos, até porque é uma posição de respeito na sala de aula. Quando a Sumire não quer que a Sarada chame assim, na realidade é ela quem está cortando essa intimidade.
Mas enfim, o ponto aqui é que isso significa que o próprio autor sabe tão bem quanto eu e vocês que aquele não era o momento mais adequado para falar disso, e provavelmente usou esse surto da Sumire como uma desculpa para encaixar essa questão dos sentimentos aqui. Eu entendo que talvez o mangá não tenha tanto espaço daqui pra frente e o autor não tenha tantas oportunidades para abordar os sentimentos românticos dos personagens e encaixar esse tipo de situação entre os arcos, e precisa encaixar onde der, independente do contexto em volta dos personagens. Muita obra de curta duração faz isso, inclusive. Tokyo Ghoul é um exemplo que eu posso dar aqui. O romance entre Kaneki e Touka aconteceu no meio de uma desgraça atrás da outra, e convenhamos que era inevitável que os sentimentos da Sarada e da Sumire em relação ao Boruto voltariam a ser abordados em algum momento, o que inclui o ponto de vista da Sumire em relação à cena do abraço e tudo o que aconteceu. O romance, apesar de não ser o foco da obra, é um elemento que existe nela e que será trabalhado uma hora ou outra, por menor que seja, você goste ou não. Battle Shonen, meus queridos, não é feito só de lutinha. Esses draminhas com duas garotas ou mais de uma em uma disputa amorosa pelo protagonista é o que mais acontece nesses mangás, é quase um clichê básico. Por quê? Primeiro, relacionamentos também fazem parte do desenvolvimento de um personagem e da progressão da história. Criar um atrito entre duas personagens ainda mais amigas pode dar uma dinâmica interessante para o relacionamento delas. E segundo, isso gera interesse no público tanto quanto qualquer grande mistério ou reviravolta. Isso é feito justamente para deixar a trama o mais natural e atrativa possível para um público que é majoritariamente adolescente e que está passando pelos mesmos dilemas. Se você quer uma história que conversa com o público adolescente, coloque um drama amoroso no meio, e o protagonista, o exemplo a ser seguido pelo leitor de shonen, sendo o centro dessa disputa. Vocês não verão quase nenhum anime e mangá shonen em 2024 que não tenha pelo menos algum drama amoroso no meio, a menos que seja algo tipo, sei lá, Dragon Ball. Sem falar que muito do que uma heroína clássica de Battle Shonen tem a ver com os sentimentos que ela tem pelo protagonista e a vontade de ser útil e ajudá-lo. O romance é uma parte essencial do desenvolvimento delas. A maioria delas são movidas pelo amor, a maioria das interações e conflitos que elas têm com outras personagens tem a ver com amor ou rivalidade amorosa. Em geral, boa parte do que elas fazem gira em torno dos sentimentos românticos. Você pode ver isso em vários Battle Shonens atuais e famosos. Nanatsu, Fairy Tail, Boku no Hero, Black Clover, Dandadan e por aí vai. A diferença de Naruto para esses mangás é que boa parte do romance teve mais foco no clássico, no começo da história. Do Shippuden para frente, esse era um tema raramente abordado. Além disso, a Sakura, a heroína, não tinha interesse no Naruto, tinha interesse no Sasuke, que não é o protagonista, e não tinha uma rival tão relevante assim na história. O protagonista de Battle Shonen normalmente representa o ideal masculino a ser seguido. Tanto a heroína quanto as personagens femininas em volta dele estão ali para elevá-lo de alguma forma. Seja para mostrar que ele é atraente, por todas estarem afim dele, seja por mostrar que ele é heróico e protetor por salvá-las, seja para mostrar o quão carinhoso e gentil ele é pela forma que as trata, etc. Me desculpem se vocês ainda não descobriram que Battle Shonen é um mangá feito para o público masculino adolescente, normalmente escrito por um homem e que destaca as qualidades masculinas que se espera de um homem japonês. Algumas personagens femininas podem acabar sendo resumidas ao tema do romance e amor platônico no meio disso? Sim, não sei se é o caso da Sumire, mas é assim que funciona. E sinceramente, eu não vejo motivo para o fandom ficar rivalizando as personagens. No fim, uma vai conquistar o protagonista enquanto as outras vão seguir em frente e continuar sendo amigas do mesmo jeito. Isso aqui é só para gerar um conflito em cima de algo que já tem um resultado óbvio para qualquer pessoa que leu 2 mangás na vida. A heroína principal, ou a personagem que não demonstra seu amor abertamente, que esconde os seus sentimentos até certo ponto, é quem costuma terminar com o protagonista. Há suas exceções, mas na maioria das vezes é assim, e a Sarada segue esses 2 aspectos. Isso porque eu não estou nem falando de todos os outros indícios que indicam esse caminho óbvio. Enfim, às vezes é melhor que a gente esteja vendo isso acontecendo agora, em um volume de transição preparando o terreno para os próximos conflitos, do que no meio de uma luta intensa. E todo esse atrito entre as duas pode ter uma razão mais profunda para acontecer na história, além do que nós fãs conseguimos enxergar.
Talvez esse momento tenha um grande impacto a longo prazo e seja importante tanto para o desenvolvimento dos personagens quanto para algumas reviravoltas. No lado da Sarada, o questionamento que a Sumire fez plantou uma semente nela. O final do capítulo mostrou que ela foi para a missão claramente abalada. Agora ela pode entrar em um conflito sobre como ela se sente em relação ao Boruto, se entende o coração dele, se ela só estaria atrapalhando ao ficar próxima dele, no fim a estimulando a compreender o que sente pelo Boruto e como agir, já que diferente da Sumire, a Sarada parece ser aquela típica personagem que ou não está ciente de seus sentimentos românticos ou esconde os seus sentimentos românticos até o ponto que vai admitir o que sente de fato. No lado da Sumire, pode ser que graças a essa fragilidade emocional que ela está tendo agora, ela comece a se aproximar mais do Kawaki, se abrir com ele, como ele se abre com ela, se tornando confidentes um do outro, até que isso evolua para algo mais. A relação entre Kawaki e Sumire pode ter um desenvolvimento a partir desse ponto. O caminho para isso já está aí, porque quando o Kawaki for confrontar o amado, certamente ele vai querer atacá-lo em algum momento e a Sumire vai ter que estar ali para pará-lo. Esse também pode ser um daqueles momentos em que um personagem secundário fala ou faz algo estúpido ou que estraga tudo devido à sua fraqueza, se arrepende do que fez e se redime se levantando contra o vilão. Pode ser que a partir daqui veremos a Sumire ativa em combate. Ou num cenário mais caótico e interessante, o coração partido dela pode deixá-la mais suscetível a ser manipulada pelo amado, porque pessoas com coração partido não costumam tomar as melhores decisões. Será que aquela reação meio fria que o Boruto teve, meio que a evitando ao falar com ela depois de tanto tempo, pode ter a ver com algo que ela ainda vai fazer no futuro? Eu acho muito difícil que ela se torne uma vilã novamente a essa altura do campeonato. Mas eu acho que ela pode sim fazer coisas que beneficiem o amado ou até o Kawaki em sua insurreição, mesmo que indiretamente. Além disso, esse diálogo pode ter indicado a Ada e Daemon que a Sarada e a Sumire são imunes à onipotência. A Sumire acabou de dizer que gosta do Boruto na frente de Ada e Daemon, e como sabemos, a Ada perguntou a Sarada se ela gostava do Boruto em NNG pré-onipotência. Isso significa que a Ada já suspeitava que a Sarada gostava do Boruto, e supostamente ela também podia ver a Sumire admitindo que gostava do Boruto pelo Sharingan. Só que o problema aqui é que Boruto deveria ser Kawaki após a onipotência. Então por que Sarada e Sumire não têm sentimentos pelo Kawaki agora, mas sim pelo Boruto? Parece que a Ada ainda está distraída demais com o drama para perceber, mas e quanto ao Daemon? Ele fez uma expressão bem suspeita ali. Eu não duvido que depois que tudo isso acabar, o Daemon vá confrontar Sarada e Sumire, revelando que ele descobriu a verdade e as deixando sem saída. Então esse acontecimento, que parece algo meio fora do lugar e desnecessário à primeira vista, pode ser o começo do fim dessa encenação que Sarada e Sumire estão fazendo para Ada, e quem sabe até as levando a enfrentar Ada e Daemon no futuro próximo, porque elas também estariam traindo a confiança e a amizade da Ada, o que inclusive pode ser o que está sustentando a imunidade delas à onipotência, seguindo aquela teoria de que a Ada queria amigas inconscientemente e por isso que elas não estão sendo afetadas. Enfim, eu vejo muita coisa interessante para o futuro da obra saindo dessa situação e dessa possível desunião entre Sarada e Sumire, por isso que pessoalmente não me incomodou tanto. De resto, eu realmente gosto da forma como os flashbacks do Boruto estão sendo apresentados. Nem tudo está sendo mostrado de uma vez só, mas progressivamente, dando espaço para vermos um pouco do treinamento dele entre os capítulos. Uma boa jogada para preencher capítulos mais parados com um conteúdo interessante. Também foi bem interessante ver exatamente como é esse método de treinamento. O Kashin Code não dá exatamente todo o processo de aprendizado da técnica de mão beijada para o Boruto. Ele facilita o desenvolvimento da técnica, explicando os conceitos que formam a base e parte do desenvolvimento dela que podem levar anos. O resto é com o Boruto, o que não tira o mérito e esforço dele. A genialidade do Boruto foi exaltada mais uma vez aqui, aliás, enquanto o Kawaki se aproveita das técnicas dos Otsutsuki sem esforço, o Boruto, mesmo que num futuro possível, fez engenharia reversa na técnica de tempo e espaço do Momoshiki e transformou em seu próprio ninjutsu, muito melhor do que simplesmente achar um pergaminho com Hiraishin como eu acreditava. Inclusive, isso implica no Hiraishin original, ou até mesmo todos os ninjutsus de tempo e espaço, terem se derivado disso.
Também gostei muito da forma como esse Hiraishin funciona, é bem criativa. Aqueles broches nas roupas do Boruto não estavam ali por nada, por mera coincidência. Eles tinham realmente uma função, eles eram marcadores que o Boruto pode memorizar para se locomover para distâncias longas, sem a necessidade de contato visual. Muito foda, cara. Se bem que essa funcionalidade já estava meio que subentendida nos últimos capítulos. Além disso, sinto que Ikemoto e Kishimoto estão tendo muito cuidado em como lidar com as 10 direções desde que ela foi apresentada. Todas as implicações das 10 direções na história estão sendo bem amarradas e explicadas, sem deixar nenhum furo ou brecha. Agora sabemos por que o Boruto não pode dar muitas informações, nem mesmo para seus próprios aliados, e por que tudo o que ele falou até agora pareceu tão vago. Não é só uma questão de segurança, ele também não pode criar novas singularidades no destino, que eu interpreto sendo um ponto onde todos os destinos convergem e novas ramificações nascem, por isso que tornaria muito difícil a previsão do futuro, o que até se relaciona um pouco com o diálogo do Toneri no anime. Com o destino como seu oponente, como enfrentará o seu amargo fim? Basicamente, o Boruto está lutando contra o destino em si. E algo me diz que eventualmente mais pessoas terão conhecimento do futuro ou até mesmo das 10 direções, tipo o Amado. E que isso pode levar o destino a se tornar algo impossível de prever ou até dar origem a novos futuros até piores do que o Code previu. O trecho da conversa entre ele e Shikamaru também foi bem interessante. Esse medo da Eida de vigiar as Shinjus em tempo real porque o Mamushi consegue interagir com ela faz parecer que é uma habilidade exclusiva do Mamushi. Aí eu pergunto, será que o Bug originalmente não foi um membro da Kara, criado como uma contramedida contra os Shinjutsus de Eida e Daemon, mas que falhou por alguma razão e o Mamushi seria o que ele realmente deveria ser se fosse bem sucedido? Porque faz um certo sentido, né? Bug é uma falha no código. O personagem Bug pode ter sido um experimento falho da Kara. Mas enfim, a estratégia contra o Jure e as Shinjus foi bem vaga em certos pontos por motivos óbvios, mas me pareceu bem coerente, pelo menos até agora. Confesso que eu esperava por uma formação bem diferente para essa missão em Suna. É muito estranho para mim ver que o Shikadai não está envolvido diretamente e que eles tenham mandado logo 2 alvos das Shinjus de uma vez só, Sarada e Konohamaru. Mas talvez isso seja intencional, um plano do Code para alcançar o futuro mais favorável desse cenário, porque eu sinto que tem mais algo aí além de manter a força mínima para não atrair o Jura. Talvez a minha única ressalva, a única coisa que realmente me incomodou nesse capítulo, foi a desculpa para o Jura não atacar a vila ou querer um combate direto dentro da vila, porque me pareceu uma solução muito boba e conveniente para resolver esse problema. Afinal, cadê essa preocupação com a parte cultural de Konoha no capítulo 9, quando ele usou uma bijudama dentro da vila? Sei lá, me pareceu apenas algo jogado, feito de última hora. Eu até me perguntei capítulos atrás como é que eles iriam fazer para o Jura não se envolver diretamente nessa situação, mas acabou que foi algo muito mais simples do que eu imaginei. Mas conveniência de roteiro por conveniência de roteiro, todo Battle Shonen tem. E por mais que essa solução pareça tosca à primeira vista, o lado bom do Jura não atacar a vila por se preocupar com a parte cultural e tal, é que como o Code recomenda, a Himawari vai ficar limitada a ficar dentro da vila desde que o Jura não esteja disposto a lutar com ela e danificar a vila. O que significa que a maioria das lutas devem acontecer fora da vila. O que já resolve aquele problema da Himawari salvando todo mundo. É até engraçado que muita gente fez drama quando ela mostrou ter uma capacidade de cura avançada, temendo que ninguém iria morrer daqui pra frente, quando só tirá-la das lutas mais importantes já resolve esse problema, bem como eu disse. Sem falar que, visto que o Jura tecnicamente é um ser que acabou de nascer e é completamente neutro em relação a Konoha, ele só ataca quando é atacado, talvez essa seja realmente a melhor forma de mantê-lo sob controle, como um bebê ou um animal que você só precisa dar o que ele quer no momento para mantê-lo distraído, calmo e sob controle. Konoha pode usar isso ao seu favor. Ou pelo menos até o Jura amadurecer o suficiente e chegar à conclusão de que não há conhecimento apenas em Konoha ou perder o interesse por Konoha. Isso até me lembra um pouco o que acontece com o Meruem de Hunter x Hunter, que eu já citei aqui em outras revisões. No caso dele, ele ficou interessado por jogos competitivos de tabuleiro e isso freou o avanço dele e de seus objetivos, porque ele ficava dias e dias entretido nisso.
Acho que algo semelhante vai acontecer com o Jura. Ele só vai voltar a querer capturar a Himawari depois de ter lido todo o acervo de livros de Konoha e quem sabe saia disso até mais esclarecido e diferente. Quanto ao desfecho do capítulo e o que pode acontecer nessa missão, tivemos algumas respostas sobre algumas coisas que ficaram em aberto no último capítulo, como o esconderijo, onde o Gaara foi selado aparentemente não ser o mesmo em que o Kashin Code está, o que ao meu ver deixa a questão de como o Gaara está ali e por que ele está ali mais confusa, e dessa vez podemos ter uma melhor visão dos designs do Araya e da Yodo. E eu não sei porquê, mas eles me passam muito a sensação de serem mais velhos do que os personagens de Konoha da nova geração. O Araya tem até barba, o que não é muito comum para adolescentes em Battle Shonen. Lembrando que até então nunca foi dito qual a idade deles. Muitos assumem que eles tinham 12 anos em NNG, porque a maioria tinha, mas isso até agora não foi revelado. Mas em geral, eu acho que ainda é cedo para esperar alguma coisa. Eu não tenho muito o que acrescentar sobre as minhas expectativas para o próximo capítulo. Sinceramente, eu não sei o que esperar desse confronto, porque eu não acho que esses times dão conta sozinhos. Talvez a maior vantagem seja que o Konohamaru conhece as habilidades da Moeg e o time de Suna conhece as habilidades do Shinki e devem saber como combatê-las. Mas eu não sei o que pode sair dessa situação. Se eles precisam manter a força mínima para não atrair o Jura, então certamente o Boruto não deve se envolver, e essa luta vai ter que ser puramente na base da estratégia, ou quem sabe essa será a primeira vez que a Sarada vai usar o Mangekyou Sharingan, que dependendo da habilidade pode equilibrar muito os dois lados. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.